Quando a gente vai às compras, é super comum a gente sair do mercado ou da feira comentando que tá tudo muito caro. E também é comum a gente se deparar com explicações como: ah, é a inflação, ou é a entre-safra. Tá bom, mas na prática, o que isso significa? Como é que a gente pode usar essa informação a nosso favor? Isso é assunto para Luciane Quedo. Luciane Quedo, bem-vinda mais uma vez, tudo bem? Bom dia, Marcela, que alegria estar aqui hoje. Alegria nossa, para falar de um assunto que não é tão feliz assim, mas a gente vai traduzir com leveza, certo? Sempre que é a com inflação. leveza. Tá muito caro e as compras, cada dia que a gente vê, a gente fala tá caro, no mês seguinte tá caro, tá sempre cada vez mais caro, parece. Tem que ter fôlego, hein? Tem que ter fôlego, a inflação, que é esse bichinho que faz com que os preços subam. E a gente sentiu aí, né? No último ano, os preços subiram demais. E todas as vezes que a gente vai às compras, a gente sente no bolso o peso aí dos preços. Quando a gente fala, tá bom, a inflação subiu, mas por que a inflação sobe e como é que é feito esse cálculo? Porque a impressão que a gente tem é que você está sempre subindo. E aí, quais são os critérios usados? Por que sobe tanto? Sim, primeiro uma coisa interessante para a gente entender é que neste ano a gente teve um forte reflexo no preço dos combustíveis, que subiram bastante, e a energia elétrica também subiu bastante. Então, quando isso sobe, a base dos custos também sobe. Fica mais caro para quem vai até o Ceasa buscar verduras para vender, fica mais caro para o produtor agrícola, que tem ali máquinas que dependem de combustível e de energia, fica mais cara para o prestador de serviço. Então, gente, o preço como um todo sobe. Combinado com isso, a gente teve o problema da guerra lá fora, né? Na greve Rússia, já teve também, mas agora foi a guerra. Da guerra da Rússia e da Ucrânia, e isso fez com que o custo do trigo subisse, e aí o pãozinho nosso de cada dia também sobe bastante. Então foi uma série de coisas que fazem com que os preços em geral subam. E a inflação, o que ela mede? É uma cesta de produtos que se avalia o preço, se eles subiram ou desceram, e a gente tem visto uma alta exponencial. Em março, Marcela, a inflação bateu 1,62, que é a inflação oficial medida pelo IPCA. E é uma inflação, esse número é considerado alto? Como é que é? Qual é a avaliação que você faz desse número? É muito elevado, se a gente avaliar aí, é o número mais elevado mensal aí dos últimos 20 anos. Nossa. A gente teve um número muito alto para o mês. Então é bastante imprescindível que a gente cuide, primeiro, né, dos nossos hábitos de consumo, da forma como a gente faz as compras em casa, dos cuidados para ir no supermercado e também que a gente cuide das nossas reservas financeiras, para que não se consuma tudo, para que não se perca poder de compra. E aí aquilo que você falou de organização, que você fala toda semana, fica mais evidente ainda. Você ir ao supermercado com uma lista de compras, tentar não comprar além do que você precisa para não perder aquele produto, ficar de olho nos produtos próximos do vencimento, que às vezes tem um precinho mais em conta, é usar essa nossa criatividade, mas com organização para fazer o dinheiro render. Exatamente. E ter cuidados, né? Não ir ao supermercado com fome, gente. Se a gente entra no supermercado com a barriga vazia e sente aquele cheirinho da padaria vindo lá no fundo, a gente vai consumir mais. Ir sem uma lista de produtos, a gente acaba comprando produtos que a gente já tem. E quem nunca, né? Lá em casa, às vezes acontece. Se eu vou sem compra, eu sempre acho que não tem guardanapos e fico comprando guardanapos e eu já tenho. Às vezes você esquece o que está precisando e compra alguma coisa que você já tinha. Aí você fala, putz, 2 latas de tomate? Exatamente, de tomate, isso. Aí só tem molho de tomate. É verdade. Agora, Lu, por exemplo, a inflação não depende da gente, né? A gente é aquela ponta da cadeia que vai sempre sofrer com a alteração, com as altas, mas como é que a gente pode usar essa informação a nosso favor? Além da organização das compras, tem investimentos que colaboram com essa questão da inflação para o investidor, para o consumidor? Com certeza. Tem investimentos financeiros que eles te entregam a inflação mais uma taxa de juros, que a gente chama de cupom. Então, um que eu gosto muito é o Tesouro Inflação, que é o Tesouro IPCA+. Então, ele vai te entregar
um cupom, né, que é uma taxa de juros que está girando em torno de 5 a 6% ao ano, mais a inflação do período. E aí, Marcela, a gente consegue entender a diferença entre taxa nominal, que é aquela taxa contratada no momento que a gente faz o investimento, e a taxa de juros real. A taxa de juros real, gente, é quando a gente pega aquilo que a gente recebe de remuneração e que a gente desconta a inflação. Então vejam como é muito importante a gente saber disso. A poupança, por exemplo, hoje ela está rendendo 0,5% ao mês, mais a TR. Então se a gente compara 0,5% ao mês com uma inflação de 1,62%, se eu deixar o meu dinheirinho na poupança, significa que ele teve um decréscimo no poder de compra de 1,1% no mês de março. Então, aquilo que eu comprava com R$100, se eu deixei na poupança em março, em abril, eu vou comprar o equivalente ali a perto de R$99. Imagine Entendi. isso cumulativamente ao longo do tempo. E esse investimento que você citou, todo mundo pode ter um investimento, pode tirar da poupança, por exemplo, e migrar para esse porque a rentabilidade é maior? Sim, todo mundo pode ter. A gente tem acesso aí como pessoa física à plataforma do Tesouro Direto. Lembra que a gente já comentou aqui sobre ter ali o Tesouro Selic para os nossos investimentos mais líquidos, para reserva de emergência ou de oportunidade. E a gente também pode ter aí o Tesouro Inflação, que é o Tesouro IPCA+. E não precisa, Marcela, esperar ter um valor alto. Ah, boa. A gente já pode, gente, começar com aquilo que a gente tem hoje, agora. Com qualquer, tem uma taxa mínima? Ou não? Sei lá, se eu tenho R$30 para começar a investir, eu posso começar com R$30. Não precisa esperar sei lá, juntar 300, né? Exatamente. Eu já posso começar com valores pequenininhos, como esse de R$30, R$40, e eu já consigo fazer esses aportes e fazer esse valor crescer. Então é muito importante nós sermos aí zelosos, cuidadosos com o nosso dinheiro. E investimentos, né, Marcela, é para todos nós. É para nós, para você que nos assiste. Não é aquela coisa só lá dos Faria Limers, que estão lá em São Paulo, né? Os ricos, poderosos. Exatamente. E é legal a gente trazer essa informação, por isso que eu comentei com vocês, como é que a gente poderia usar essa questão da alta da inflação a nosso favor, sabendo investir. O pouco que você tem ou o muito que você tem, o importante é que você fique ligado, assista ao quadro de Finanças do Novo Dia, porque aqui a gente sempre vai te dar alternativas para usar a informação a nosso favor. Isso é importante, não é? A gente às vezes deixa o assunto economia distante da gente. A gente só fala de economia quando fala de economizar para pagar uma conta, ou quando a gente vai às compras e vê que está tudo caro. Mas a gente pode usar isso a nosso favor também. Mudar o preço a gente não vai. As coisas vão continuar estando caras e, infelizmente, cada vez mais caras, pelo que a gente está acompanhando. Mas vamos tirar proveito de uma situação dessa sabendo investir, por exemplo. Exatamente. É um conjunto de atitudes, de responsabilidades que nós mesmos assumimos, entendendo que são essas pequenas ações no nosso dia a dia e elas independem, né, Marcela, da guerra, do governo. Quando a gente assume, traz elas para o nosso mundo, para a nossa realidade, no final do dia a gente acaba vivendo muito melhor. Porque depende da gente. A questão da guerra, a questão da inflação não depende de mim nem de você. A gente não vai ter a solução para isso, mas a gente pode solucionar o que depende da gente. Exatamente. Né? E cuidar do nosso dinheiro só depende da gente. Ter organização, como a Luciana sempre bate nessa tecla, só depende da gente. Escolher os melhores investimentos depende da gente correr atrás de informação. Aqui você não precisa nem correr atrás de informação, que a gente te dá a informação. Depende então da ação da pessoa, né? Exatamente. O consumo consciente, o envolvimento da nossa família, dos nossos filhos, mesmo que pequenos, dos nossos pais. Essas pequenas mudanças vão trazendo pra gente uma melhora na qualidade de vida. E desmistificar esse lance que você mesmo comentou, né? De que investimento é só para quem tem muito dinheiro. Já foi o tempo, gente. De jeito nenhum, todo mundo pode investir, basta saber
escolher o melhor investimento, que são tantos, né? Exatamente. E a gente, quando vai fazendo isso em partes, a gente olha como a gente já vem construindo isso aqui. E para quem perdeu, pode olhar lá no YouTube da TV. Pode, todos os quadros estão lá. Né? A gente já falou sobre a reserva de emergência, a reserva de oportunidade, agora trazendo aqui um pouco de diversificação para você se proteger da inflação, que é uma realidade e que a gente não deve fugir dela tão cedo. Apesar das atitudes do governo para tentar sanar esse problema, a gente vem vivendo isso assim repetidamente. Agora, uma boa notícia é que mudou a questão da energia elétrica, né? A gente teve aí bastante chuva, São Pedro ajudou, isso fez com que se reduzisse a necessidade de termoelétrica, então a gente vai ter uma redução na conta de energia, isso pode ajudar aqui na inflação daqui para frente. Vamos falar de organização. Quando, por exemplo, eu gastava um X de energia elétrica e agora provavelmente eu vou gastar um pouco menos. Esse dinheiro que já estava meio que reservado, já estava na conta, porque eu já gastava mesmo, é melhor que a gente pegue, às vezes, essas pequenas economias e a gente vá abatendo para conseguir juntar mais e não achar, eu gastava 100, agora eu vou gastar 95, esses 5 eu vou comprar em bala. Não, tenta pegar esses 5 para você. Pegue para você e já transfira para a conta investimento. Eu sempre digo que a pessoa mais perigosa sou eu mesmo, gente. A pessoa mais perigosa para você não guardar dinheiro, não investir é você. Então já tire isso do seu alcance, separe para construir ali o seu futuro. Vamos ajudar nessa, né? De construção Sempre. de futuro, de pessoas investidoras. Prósperas, exatamente. Lu, muito obrigada. Te espero semana que vem, combinado? Eu que agradeço. Até terça. Até.